Quando eu tava começando do zero lá em 2011, pra mim ganhar 1.000, 2.000, 3.000 reais no mês já tava ótimo. Só que chega uma hora que você vai batendo esses ganhos com consistência e você se pergunta, cara, eu não posso ganhar talvez 1.000 reais por dia? Como seria a minha vida se eu ganhasse 100 mil reais no mês inteiro? Brasileiro, a gente tem alguns ativos que eu considero os melhores para que você comece a ganhar dinheiro. Para mim, o melhor ativo que você que é iniciante do zero tem que começar a operar para ganhar dinheiro é o ativo do mini índice. Então, essa vai ser a ferramenta que a gente vai estar utilizando para começar do zero e começar a ter lucros. Existem outros ativos? Claro, tem o mini dólar, tem as ações, tem vários outros ativos, mas o índice é o que eu recomendo para você começar. Então, essa é uma outra ferramenta que a gente vai estar utilizando, o ativo do mini índice. Aí a gente vai poder comprar e vender mini índice. Tá? Deixa eu te mostrar aqui um gráfico do mini índice. Olha só. Esse daqui é um gráfico do mini índice, tá vendo? Isso daqui é o gráfico do mini índice do dia de hoje. Isso daqui, ó. Isso aqui é o dia de hoje. Então, por exemplo, o mercado hoje ele abriu exatamente às 9 horas da manhã, ele abriu aqui. E daqui até ali, o mercado subiu aproximadamente 880 pontos. Por que o ativo do mini índice ele é tão bom para quem está começando do zero? Porque cada ponto que você ganha 20 centavos por cada ponto. Então, deixa eu escrever aqui. 20 centavos por ponto. Ok? Isso aqui é o que você ganha operando no mini índice. O mini índice por dia movimenta uma média de 5 a 10 mil pontos. Tá? Então, essa é a média que o mini índice movimenta. Se eu for pegar todas as oscilações, né, para cima, para baixo, todos os movimentos, vai dar uma média aí de 5 a 10 mil pontos. Só nessa movimentação de alta aqui foi 880 pontos. Quanto que eu preciso para poder começar a investir e fazer meus trades no mini índice? Por volta de 50 reais você já começa. Beleza? Então, digamos que você tenha começado com 50 reais e você comprou exatamente aqui. Digamos que você comprou exatamente nesse ponto aqui, ó. Agora eu vou fazer uma pergunta que é só para quem realmente me conhece pela mentoria Trader de Elite. Galera da mentoria Trader de Elite, pode vir aqui para mim aqui, ó. Galera da mentoria Trader de Elite, comenta aí por que ali seria um lugar bom para a gente comprar. Por que a gente compraria o mini índice? Comenta aí para mim. Qual estratégia foi utilizada aqui? Pode abrir na grande para mim. Qual estratégia foi utilizada aqui? Comenta para mim quem é do mini índice. Existem diversas estratégias para que você possa entrar e sair no lugar certo no mercado financeiro. Ali aconteceu uma estratégia que a galera do mini índice sabe muito bem. A galera da mentoria Trade Elite sabe muito bem. Rompimento de figura? Não. Galera da mentoria 4PC? Não. 4PC também, pode ser 4PC também. Mas é uma outra coisa. Microestrutura, boa, Arthur. Arthur, Fernanda, olha a galera comentando. Estrutura. Aqui apareceu um sinal de entrada e ao longo do dia, ao longo de toda a movimentação, o ativo do mini índice abre às 9 e vai até às 18 horas. Durante todo esse período, existem várias oportunidades de entrada. Existe uma estratégia que chama microestrutura, que ela executou exatamente aqui. Então, se você tivesse comprado aqui, exatamente aqui, você teria gasto, né, teria investido aqui nesse caso 50 reais, certo? O mercado, ele subiu até lá, mas, cara, você não teria pego todo esse movimento, você está começando do zero, né? Digamos que você teria pego só até aqui. Na hora que o mercado começou a declinar um pouquinho, você teria saído do trade. Então, digamos que você tenha sido só até aqui. Vamos ver quantos pontos daria daqui até ali. Daria 300 pontos. Vamos fazer um cálculo aqui. Cadê minha calculadora? Aqui. Vamos fazer um cálculo.
Se cada ponto é 20 centavos, então eu ganhei 300 pontos, então vai ser 300 vezes ponto 20 centavos, né? R$60. Se eu tivesse comprado mini índice exatamente aqui, usando uma estratégia que é muito simples, eu quero te ensinar logo mais para frente, ao longo das nossas aulas, e tivesse saído aqui, eu teria ganho 300 pontos, já que cada ponto é 20 centavos, então eu teria ganho R$60. No final do dia, eu teria R$110. Então, moral da história, o mini índice é um ativo e ele é muito bom para você começar do zero, porque você consegue ganhar bastante dinheiro. Você arrisca pouco, já que é 20 centavos só cada ponto, e você também tem a vantagem de poder começar com pouco dinheiro, com R$50 você já começa. Então é uma ótima opção para quem está começando do absoluto zero. Esse é o ativo que a gente vai estar utilizando para começar a ganhar dinheiro, para começar a colocar dinheiro no bolso, tá? O ativo do mini índice. Essa então é a ferramenta que a gente vai estar utilizando, tá? Para poder ganhar dinheiro. Então, o ativo, essa é a ferramenta para a gente poder operar. Além disso, outra ferramenta para poder operar são os gráficos, né? O gráfico. Isso que você viu aqui é um gráfico. Isso daqui é um gráfico. Ela é a ferramenta do trader de elite. É através desse negócio aí que a gente vai identificar as oportunidades de entrada, que a gente vai saber se a gente vai entrar, sair, comprar, vender, virar a mão, preço médio, um tanto de coisa que você vai aprender mais para frente e, obviamente, quando você também entrar para a mentoria. Então, como que a gente identifica as oportunidades de entrada? Olhando para o gráfico. O gráfico nos dá todas as oportunidades de entrada. Sabe o que é legal? É que todo dia eu estou ao vivo com os alunos mostrando quais são as principais oportunidades de entrada nas calls de fechamento. Então, todo dia eu estou ao vivo. E a gente percebe, quem faz parte da mentoria, que todo santo dia acontece a mesma coisa. O gráfico é como se fosse um oráculo, né? A gente observa ele e através das principais estratégias que a gente aprende lá dentro, você consegue identificar as oportunidades de entrada e simplesmente vai lá, opera e coloca o dinheiro no teu bolso. Tem vezes que dá errado? Óbvio que tem vezes que dá errado. Tem vezes que o gatilho a gente entra e perde? Óbvio que tem vezes que a gente entra e perde. Não existe 100% de acerto. O que existe é, às vezes que a gente ganha muito mais do que às vezes que a gente perde. Então fica tranquilo. Não tem problema se volta e meia você tomar um loss. O que é um loss? Um loss é você perder. Não tem problema de vez em quando você perder. Até porque, quando você ganhar, você vai ganhar muito. E esse que é o diferencial do trader de elite. O trader de elite não é o cara que nunca erra. Ele é simplesmente o cara que ganha mais do que ele perde. Essa que é a grande sacada. Então, o gráfico é uma outra ferramenta que a gente vai estar utilizando. A gente configura o gráfico de acordo com as velas, tá? Isso daqui é uma vela. Dá uma olhada. Isso daqui é uma vela. Isso aqui é uma vela. Isso daqui é uma vela. Então, cada barrazinha daqui, cada barra é uma vela. E as velas, elas têm um tempo para se formar. Elas têm um tempo para ela finalizar. E esse tempo é o que a gente mesmo que define. Então, por exemplo, se eu coloco no gráfico de 1 minuto, eu vou ter muito mais velas no dia de hoje. Olha o dia de hoje. Isso aqui é o gráfico do dia de hoje. Isso quer dizer que cada vela, cada barrinha verde, vermelha, ela vai abrir e fechar dentro de 1 minuto. Se eu coloco no gráfico de 5 minutos, eu estou mexendo na ferramenta agora, tá vendo? O gráfico é a ferramenta, eu estou manuseando ela. Se eu coloco no gráfico de 5 minutos, eu tenho menos velas. Se eu coloco no gráfico de 15 minutos, eu tenho ainda menos velas. Se eu coloco no gráfico de 1 hora, olha quantas velas eu tenho. Ainda menos velas. Então, os tempos gráficos, os tempos de cada vela vão determinar quantas operações e quantas oportunidades a gente vai encontrar ao longo do dia. Quanto menor o tempo gráfico, ou seja, quanto mais barras, mais velas aparecerem, mais oportunidades a gente vai encontrar. Quanto maior o tempo gráfico, menos oportunidades a gente vai entrar. Mas olha que legal. O tempo gráfico, ele nos ajuda a ganhar dinheiro. Às vezes você pensa, quanto menor o tempo gráfico, quanto mais candles eu ver,
mais chances, mais oportunidades eu vou ter? Sim. Quanto menos candles eu ver, quanto menos barras eu ver, aquele verdinho vermelho, quanto menos eu ver, menos oportunidades. Sim. No entanto, quanto maior o tempo gráfico, ou seja, quanto menos candles eu ver, mais consistente vão ser as estratégias. Não se preocupa com isso se você não está entendendo agora, tá? Fica tranquilo que ao longo do tempo você vai se acostumar e vai ficar bem simples para você. Mas você que já está entendendo o que eu estou falando, quanto maior o tempo gráfico, mais consistente você vai ser. Então eu recomendo que você opere no gráfico de 5 minutos, beleza? E caso você não saiba do que eu estou falando, relaxa. Vai ficar cada vez mais fácil para você. O que eu tenho para te falar é o seguinte: o gráfico é a ferramenta que a gente vai utilizar para encontrar nossa oportunidade de entrada. E a gente tem que manusear o gráfico do jeito certo. Se você não entendeu esse negócio dos tempos gráficos, gráfico de 5 minutos, relaxa. Isso aí é simplesmente eu manuseando o gráfico. E depois eu vou te ensinar a manusear o gráfico do jeito certo, do jeito mais simples possível, para que você entenda.